Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um encontro do Power Morning, onde a gente começa amanhã aí com uma sabedoria bíblica para podermos iniciar o dia literalmente com o pé direito, começarmos bem aí o nosso dia, entregando aí a nossa semana, nosso caminho aí ao nosso Deus e também, claro, tirando referências ali do grande manancial da palavra, aquele tesouro, né? Tesouro acumulado de sabedoria ancestral para nós podermos dar o start aí no nosso dia. Galera toda chegando aí já, Alex, JP, Davi, Osana, muito obrigado, Cristina, tá certo? Você que tá aí assistindo, já dá uma chamada na galera, tem o botãozinho aqui para compartilhar, se quiser ajudar a gente aqui a compartilhar, trazer cada vez mais pessoas, clica ali embaixo, já dá aquela compartilhada que vai ajudar muito aqui o nosso trabalho aqui no Power Morning, ok? Melhor maneira da gente começar bem o dia, começando ali o dia, entregando os nossos caminhos ali ao Senhor. Valeu! Good morning aí pra galera que tá chegando. Então, pessoal, seguinte, hoje é o nosso Power Morning 11. Deixa eu colocar aqui pra vocês, para quem for chegando depois, né? A galera sempre chega e pergunta, qual é o tema de hoje? Então, vou botar aqui. A Rimena Cubis está na área também. Então, ó, Power Morning 11. Nosso tema de hoje é as duas águas. As duas águas. Beleza. Pronto. Coloquei aqui o título. Agora eu vou fixar o comentário. Beleza, tá tudo fixado aí. Obrigado aí pela presença da galera que tá chegando. Sônia Jimena dando buenos. Sônia De Rosa, Juliana, Santos, Janete, valeu. Então vamos lá, pessoal. Nós estamos estudando o princípio, estamos estudando o Gênesis, estamos estudando o Bereshit, estamos estudando ali o princípio das coisas e é claro também, né, nós sabemos que o Bereshit é a cabeça, né, a mente, né, Bereshit, no cabeça, no princípio, como traduz lá o André Churraqui, né, o cara fala, peraí Daniel, mas qual a relação que você está fazendo entre no princípio e no cabeça? Eu só peguei a ideia do André Churraqui, a Bíblia no princípio Gênesis. Ele traduz, ele falava o francês, né? Então traduzia ali en tête, né? No cabeça. Então, no cabeça foram criadas todas as coisas. Na nossa cabeça, na nossa mente, nós criamos todas as coisas. Lembrando que as aulas anteriores, hoje é a aula 11, as aulas anteriores estão todas gravadas aqui no Instagram e também no canal do YouTube Manual da Independência, onde você pode assistir também com uma velocidade acelerada. Você pode assistir uma hora de conversa em apenas meia hora se você dobrar a velocidade. Então hoje a gente vai dar uma analisada aqui, vamos começar pelo Gênesis 1, 7, uma passagem muito interessante que diz: fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. É por isso que o nosso tema de hoje é as duas águas, né? Você tem a água acima e você tem as águas de baixo, né? E Deus fez essa separação. Água debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, né? Então a gente tem um firmamento, água em cima e água embaixo, tá? Essa aí é a nossa referência para hoje. O que é interessante aqui, a primeira palavra que eu vou pegar com vocês aqui, o primeiro detalhe, na verdade, é que nós vemos todos os versículos, né? A gente vê o versículo iniciando com o Gênesis 1 e 2, não, mas Gênesis 1, o versículo 3, inicia com o verbo, né? Que é Vaiomer, né? E disse Deus. Então aí depois no versículo 4, e Deus viu, né? Então Gênesis 3, Deus diz. Gênesis 1:4, Deus vê. Gênesis 1:5, Deus chama. Gênesis 1:6, Deus diz novamente, Vaiomer. E Gênesis 1:7, Deus, ele faz, tá certo? Aqui é interessante, né? O verbo la'asot, né? Anirotse la'asot masheu arshav. Em hebraico, por exemplo, eu gostaria de fazer alguma coisa agora, né? Anirotse la'asot masheu arshav.
quero fazer alguma coisa agora. Então, fazer la'asot, assar em hebraico, né? O verbo assar, fazer ali, cumprir, né? Apontar, tornar-se, né? Trazer para frente. Então, Deus agora está trazendo à tona, Deus está trazendo à frente. Um abraço para minha mãe aí, Lou, tá na área também. Então, olha só, galera, muito interessante essa passagem, Gênesis 1:7. No texto hebraico, a expressão, né, o texto hebraico é muito interessante, muito bonito, né? Eu aproveito aqui para vocês, para a gente ouvir um pouco do hebraico, porque eu parto nesses estudos aqui de uma hipótese, já chamei para vocês, a hipótese do relativismo linguístico, a hipótese Sapir-Whorf, tá certo? Hipótese Sapir-Whorf, em que eles dizem que cada idioma expressa uma visão de mundo específica. Cada idioma expressa uma interpretação do mundo específica, por isso eu sempre digo para vocês que você estudar os diferentes idiomas, você no final das contas está estudando um manancial ancestral acumulado pela humanidade sobre interpretações do mundo e interpretações também sobre soluções para problemas humanos, tá certo? Então por isso que a gente parte do hebraico, uma vez que a Bíblia foi escrita originalmente no texto hebraico, e é por isso que o nome do meu trabalho eu chamo de Desvendando o Original, que é desvendar o texto original da Bíblia. Bom dia a todos que estão chegando aí. Então, no hebraico o texto diz assim, vaias, né? Vaias, né? E ele está fazendo, ele faz, né? Vaias, do verbo la'asot, assar. Vaias Elohim et harakia, tá? Vaias Elohim et harakia. Vaivdel, né? E fez a separação, Vaivdel, bin Hamaim, e fez a separação entre as águas, Asher mitahat, Asher mitahat larakia, ou seja, aquelas que estão abaixo, mitahat é under, é embaixo, Asher mitahat larakia, uven Hamaim, Asher me'al larakia, vai ri ren, né? E assim foi. Uma expressão muito interessante essa última do final, né? Que a Bíblia fala, e assim foi, né? Vai ri ren. Então, assim, lendo direto, né? Eu fiz algumas pausas no hebraico, né? Vaias Elohim et harakia, vaiavdel bin Hamaim, asher mitahat larakia, uven Hamaim asher me'al larakia, vai rihen. Assim está no texto hebraico, tá certo? Para você escutar um pouco da sonoridade do texto hebraico, que é muito interessante. Então, fez Deus está fazendo, né, o firmamento, et harakia em hebraico, e dividiu, fez a separação, né? Badal em hebraico aqui, que é a palavra, a expressão, né? E fez a separação e separou. Vaiavdel, né? Ele fez a separação. Essa ideia de separação é a ideia que a gente vai entrar aqui. Antes da gente entrar na ideia das águas, a gente vai entrar nessa ideia de separação. A Nai está falando bom dia, pode ser o mito de Atlântida, né? Vem daí. Na verdade, a questão de Atlântida está diretamente relacionada com o dilúvio, né? O dilúvio a gente vai entender essa questão aí. Foi isso que os gregos chamam de Atlântida, né? É exatamente o que a gente vê no dilúvio. Lembrando também que a ideia de dilúvio existe nas mais diferentes culturas. Você tem nos aborígenes australianos, você tem nas mais diferentes culturas africanas, você tem nas culturas europeias, nas culturas ameríndias. Então, o dilúvio não é uma questão meramente bíblica, tá certo? Então, pessoal, hoje é uma palavra muito específica para algumas pessoas. Por quê? Porque hoje a gente vai falar dessa ideia de separação. Separou as águas de cima e as águas de baixo. Separar é sempre uma questão delicada, né? É sempre uma questão delicada. Em geral, a separação é vista como algo ruim. O divórcio, por exemplo, o rompimento de uma amizade, a dissolução de uma sociedade empresarial, né? E esses movimentos de separação são sempre delicados. Às vezes um filho que está indo estudar fora, né, vai ter que deixar sua família. Às vezes é um pai que está precisando trabalhar longe, vai ficar uma temporada longe da sua família. Então, em geral,
separação é sempre uma coisa delicada. Há uma separação que é boa, mas geralmente a separação é ruim. Existe uma separação que é boa e vocês vão entender isso tranquilamente, mas em geral a separação é ruim. Tanto que a gente vai ver essa ideia de badal em hebraico, que é essa ideia de separação, que ela tem uma relação com várias palavras que você vai entender exatamente o que envolve a separação, né? A separação às vezes ela sempre traz um nível de angústia, mas às vezes é necessária, porque às vezes a gente precisa deixar para trás coisas que nos prejudicam, coisas que nos atrapalham. Então, pessoal, a palavra badala, que é a palavra separação em hebraico, ela tem direta relação com a palavra badad, em vez de L no final de badad. Badad significa retirar-se, estar separado, estar solitário. Olha só, solitário. Às vezes estar só é muito ruim, né? 99% das vezes, mas em alguns momentos você precisa estar sozinho com Deus. E é fundamental a gente discernir esses momentos nas nossas vidas. Então a palavra separar em hebraico ela tem relação com badad, que tem a ver com essa ideia de solitário, tem a ver com a palavra abad. Abad significa perecer, desvanecer, extraviar-se, ser destruído. Olha só, separação com o sentido de destruição. A Camille falando exatamente o que eu estou vivendo, sendo chamada para me separar. Me sinto só às vezes. Então, Camille, eu sabia que essa reflexão inicial aqui ia falar muito ao coração de muitas pessoas. Então, fica atento que eu tenho certeza que Deus vai, através da Bíblia aqui, vai te dar alguns insights interessantes. Então, abad em hebraico, perecer, desvanecer, extraviar-se, ser destruído. Avdá em hebraico, né, é uma coisa perdida, estar perdido. JP Meirelles já matou a charada aí, tá perguntando se tem com Avadon. Claro que tem relação, com certeza, você entendeu perfeitamente, né? Avadon em hebraico, lugar de destruição, reino dos mortos, abismo. Às vezes a gente tem esse sentimento, né? A gente tem esse sentimento de, cara, minha vida, eu tô sozinho, né? Ninguém me entende, ninguém tá comigo. Eu me sinto num abismo, preso assim como o José, né, quando foi jogado num poço ali pelos seus próprios irmãos, me sinto assim, preso nesse lugar. Mas o que eu digo para você nesse dia é que pode ser que isso esteja dentro dos planos de Deus, tá certo? Vamos ver o que está acontecendo. A Bruna está na área aí, valeu Bruna, solitude é diferente de solidão, exatamente. A gente vai entender essa divisão. Quando Deus geralmente ele reúne, né? Deus diz nas palavras, por exemplo, na Bíblia em hebraico, né? Hine matov umanaim shevet ahim gam yachad, né? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, geralmente, Deus gosta da união, Deus gosta da família. A Bíblia diz que Deus é aquele que faz o solitário encontrar família, né? Faz o solitário viver em família. Então Deus gosta da união, né? Tanto que Abraão é o pai de um povo, né? Pai de um Am, né? Ele é Av, que é pai de um Am, que é um povo, né? Uma Am em hebraico é uma massa, né? Unida. Mas tem momentos que Deus separa. E essa separação, quando não é fruto do erro, quando não é fruto do pecado, tem uma utilidade enorme. A gente tem que distinguir a separação destrutiva, a separação que deixa a pessoa no abismo, que deixa a pessoa ali destruída, da separação que é para o crescimento, que é para burilar, que é para preparar, que é para treinar, tá certo? Treinar. Então, pessoal, além do Abaddon, lugar de destruição, reino dos mortos, abismo, tem também a palavra Badá. Badá significa, e aí que é o mais interessante, vejam aqui o grande detalhe, tá? Badá em hebraico está relacionado com separação, mas tem uma ideia de se separar para se unir, tá bom? Aqui a gente tem que entender muito isso, tá? Esse aqui é o grande detalhe. Essa ideia de se separar em hebraico, ela tem essa distinção no seguinte: muitas das vezes a pessoa se separa para se unir. Ela se separa de um grupo para se unir a um outro grupo. Ela se separa da família para se unir ao grupinho dos amigos. Ele se separa dos familiares para entregar a sua lealdade
a um grupo de colegas de trabalho. Ele se separa de um grupo de pessoas que cultuam a Deus e vivem com Deus para se unir a um grupo que não valoriza as coisas de Deus. Então, a gente tem que prestar atenção porque muitas vezes a pessoa se separa para se unir. Tá certo? A Bruna falou aí que a palavra santidade significa separação, está diretamente relacionada a isso, tá certo, Bruna? Tem total relação. E a palavra pecado também tem relação com isso, tá certo? Se separar. Só que aí a grande ideia é, às vezes nós nos separamos para nos unir a Deus e às vezes a pessoa se separa para se unir a pessoas que não têm uma visão de mundo positiva, construtiva, né? Criativa. Então, olha só. A palavra separação, né, badal em hebraico, ela está relacionada também com badá. Badá significa tramar, olha só, tramar, ou inventar um falso testemunho. Olha só o nível do negócio. Essa é a separação negativa. Essa é a separação sem orientação divina. Essa é a separação não motivada por Deus. Olha só o que geralmente acontece, infelizmente, né? As pessoas ficam ali separadas das coisas de Deus e unidas às outras pessoas para tramar, para conspirar, para pensar como puxar o tapete de alguém, como derrubar alguém. Fica aquela patotinha no trabalho pensando, vamos inventar um falso testemunho aqui para prejudicar essa pessoa. Vamos arrumar aqui uma situação para ela ficar mal na história e aí a gente tenta fazer com que ela seja demitida. Quantas vezes acontece isso, né? As pessoas se separaram e começaram a tramar, por exemplo, as coisas mentirosas que iam a falar sobre Jesus para fazer com que Jesus fosse eventualmente ali preso e, no final das contas, crucificado. Aquele pessoal todo que falou, solta Barrabás, mata Jesus. Esse pessoal estava separado de Deus, unido a uns grupos negativos e estavam ali fazendo essa conspiração, esse pensamento do mal, esse pensamento maligno. Nesse dia eu digo para você, cuidado com esse tipo de união, cuidado com esse tipo de conversa, cuidado com esse tipo de pessoa. Já falei várias vezes para vocês que a Bíblia é clara quando diz bem-aventurado, ou seja, feliz, próspero, abençoado, é aquele que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? Vive uma vida totalmente regrada. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Aqueles que estão pensando, quem que a gente vai prejudicar hoje? Muito cuidado com essas pessoas, porque a Bíblia diz que o fim dessas pessoas não vai ser muito legal caso elas insistam nesse modus operandi. A Maristela falou, o que fazer quando o filho se separa de mamãe? Então, Maristela, precisamos orar. Precisamos pedir a Deus misericórdia. Nós sabemos que a história do filho pródigo mostra um pouco isso. O filho pródigo, ele fez o quê? Ele se separou da sua família e, muito provavelmente, motivado por conselhos de ímpios, decidiu se deter no caminho dos pecadores, decidiu se assentar na roda dos escarnecedores e terminou a sua vida sentado junto com os porcos, comendo lixo. Então, Maristela, uma sugestão que eu dou para você nesse dia, medite sobre a vida do filho pródigo, sobre a passagem do filho pródigo. Veja o coração do pai na hora que o pai recebe o filho de volta, né? A alegria, né? Vejam esse modus operandi que o pai do filho pródigo teve. E muito cuidado com o outro filho, que é o filho que ficou em casa, que ficou sentido na hora que o pai recebeu de volta o filho pródigo. Então, Maristela, medite nessa passagem que eu tenho certeza que ali, nessa passagem bíblica, no Novo Testamento, do filho pródigo, em que Jesus conta essa história, você vai receber ali algumas dicas, alguns insights muito legais com relação a como restaurar essa comunhão familiar, tá certo? Então, pessoal, existe a separação negativa e existe a separação positiva. E eu digo para vocês que todo cristão verdadeiro que deseja andar nos caminhos do Senhor, ou toda pessoa que deseja ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida bem-sucedida, ela precisa praticar a separação. A separação das coisas negativas, a separação das coisas que não
edificam, a separação das coisas que trazem só prejuízo. Tá? A gente tem uma passagem bíblica muito interessante onde Deus faz claramente essa reflexão sobre a ideia de separação. Tá? A gente vê, por exemplo, lá em Levíticos 10:10, nós temos um estudo extremamente interessante sobre isso. Por quê? Lá em Levíticos 10:10, Deus vai falar o seguinte: para fazer a separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Deus está ali nessa passagem mostrando a necessidade ali de fazer esse tipo de separação. Foi uma situação muito triste, né, em que os filhos de Abrão, eles não andaram no caminho, tentaram entrar na presença de Deus estando em pecado e ali foram fulminados pela presença de Deus. Meu pai está na área aí também, Daniel, valeu, obrigado pela presença. E aí, o que aconteceu, né? Eles ficaram muito tristes, ficaram atônitos, ficaram bem decepcionados. Mas Deus explica o que ele fez. Ele fala: eu fiz isso para fazer a separação entre o santo e o profano e entre o imundo e o limpo. Em hebraico a passagem é muito interessante também. Ula havdil bin hakodesh uvein hahol uvein hatameh uvein hatahor, né? Deus está falando aqui a separação. Então, e para fazer a diferença, em hebraico, ula havdil, né? Para fazer a diferença, badal, separação, vem de bad, né? A gente já viu aqui. Ou seja, essa separação aqui é a separação positiva. Por quê? É aquela mesma separação quando o pai de família se separava para ficar sentado à porta da tenda, né? Como a gente viu nas aulas anteriores em Gênesis 18, 1 e 2. O pai de família, eles tinham costume naquela época, né? O pai de família, ele costumava se sentar sozinho à porta da tenda, onde ele se protegia do sol, onde ele tomava conta dos seus funcionários ali, da sua propriedade, e observava a estrada caso surgisse algum estranho. Esse costume ali a gente viu lá em Gênesis 18, 1 e 2, né? Quando diz: apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Essa é uma separação positiva, essa é uma separação em que você está vigiando e orando, você está na sombra, ou seja, na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. A Jana falando em andei por outros caminhos muito tempo e minha mãe nunca desistiu de orar. Amém, Jana? Deus abençoe você e parabéns aí pela sua decisão, né, de permanecer nos caminhos. Observe, né, que nessa história de Gênesis 18 foi quando Abraão estava sozinho nessa posição separado que o Senhor falou com ele. Foi quando ele estava vigiando e orando. É interessante também observar que foi nessa ocasião que Abraão estava separado, vigiando a porta da tenda, que Deus anunciou também que faria outra separação, que ele separaria o justo Ló do meio da pecaminosa Sodoma. Em Gênesis 18, 23, nós vemos Abraão pedindo a Deus que separasse o justo do ímpio. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo junto com o ímpio, né? Ló pergunta para Deus: Senhor, destruirás o justo junto com o ímpio? Ou seja, o separado é aquele que está vigiando a porta da sua tenda e escondido à sombra de Deus, né? E o que é interessante é que quando a Bíblia fala fazer separação entre a água de cima e a água de baixo, fazer separação entre o santo e profano, o puro e o impuro, o limpo e o imundo, essa palavra bein em hebraico significa, engraçada, interessante, são duas letras, né? Essa preposição entre, fazer separação entre, é a letra hebraica para casa, que é ben, que é beit, a letra beit, né? Primeira aleph, segundo beit. Beit significa casa, e a letra nun, que tem a ideia de uma continuidade, a ideia de semente. Então, fazer a separação entre, parece que Deus, assim, curiosamente colocou ali, fazer uma separação que garanta a continuidade
da casa, tá certo? Esta separação de Deus é para garantir a continuidade da casa. Quando Deus separa, é para garantir a vida, é para melhorar a vida, é para trazer vida. Quando Deus separa lá em Gênesis 1:7 a água de cima da água de baixo do firmamento, ele está prestes a gerar vida. Quando você separa-se das coisas pecaminosas, você se separa das coisas negativas e se entrega às coisas de Deus e se une a Deus, você está garantindo a continuidade da sua casa, você está semeando sementes de Deus na sua vida, você está garantindo prosperidade, você está garantindo continuidade da casa. É exatamente isso que a preposição em hebraico ela traz, esse significado. Quando a gente analisa, né, a cultura em que essa língua era utilizada, nós entendemos melhor um pouco isso. Os antigos povos bíblicos, lá, o povo de Deus no mundo antigo, eles construíam as suas tendas com um tecido de pelo de bode. Com o passar do tempo, a constante exposição ao sol desbotava e enfraquecia o pelo, o que determinava ali a necessidade de ter uma substituição contínua de partes do tecido da tenda. Ou seja, imagine, né, o povo bíblico nômade vivendo em tendas no deserto. A cada ano, a esposa fazia um novo painel de tecido com cerca de 3 pés ali, cerca de 1 metro mais ou menos, de largura, né? Um painel com 1 metro de largura ali. O antigo painel que era desgastado era retirado para ser substituído, sendo aproveitado para fazer uma parede ou piso, né? E o novo painel na parede da tenda era adicionado. Como a tenda possuía essa manutenção e troca constantes, ela durava quase que eternamente. Aí a ideia de continuidade da casa. Quando Deus separa, na verdade ele está dando vida, é uma poda, ele está trazendo mais vida, mais força, mais vigor e garantindo assim que a casa continue. Assim é a separação quando ela é capitaneada por Deus, se separar do mal para se unir ao bem. Esse termo, né, essa expressão hebraica para a preposição entre, né, que é bin, ou bein, significa entre porque a tenda era dividida em 2 partes. Né? Pensem como é que era dentro de uma tenda nômade dos povos antigos da Bíblia. Né? No Antigo Testamento, enquanto eles ainda eram nômades, enquanto eles não tinham uma terra fixa para viverem. Como é que funcionava isso? A tenda era dividida em 2 partes. Uma parte masculina e uma parte feminina, para que os homens não observassem as meninas nuas e vice-versa. De modo que a parede fazia essa divisão entre as 2 partes da casa. Esse termo, essa preposição hebraica entre, né, que é bin, também significa entender. Olha o que é interessante. Também significa entender ou inteligência. Porque o entendimento é a habilidade de discernir entre 2 ou mais coisas, entre o certo e o errado, entre o justo e o ímpio e entre o santo e o profano. Ou seja, qual é a grande conclusão que nós chegamos aqui? Aquele que é separado para Deus, olha só, você foi separado para se unir a Deus. Aquele que é separado para Deus recebe do Senhor a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher espirituais discernem bem todas as coisas, mas de ninguém são discernidos, ok? Voltando aqui para Levíticos 10:10, a gente está saindo de Gênesis 1:7 e dando uma passeada rapidinho em Levíticos 10:10. Levíticos 10:10, então, vai dizer, para fazer a separação entre o santo e o profano. Como é que é santo em hebraico? Kodesh significa separado ou especial, assim como a Bruna tinha falado aí, né? Santo significa separado. Por quê? É muito interessante porque a palavra Kodesh, em hebraico, ela tem uma relação com uma outra palavra hebraica que é Had. Had significa unir, tá certo? Quando você olha as letras da palavra Had, você tem a letra Het, que tem um desenho de uma parede, e você tem a letra Dalet, que significa porta. Então é extremamente interessante porque em hebraico, unir significa porta na parede. Aí você fala, Daniel, o que tem a ver a porta na parede com unidade? Você vai entender isso aqui tranquilamente, eu tenho certeza que vai abrir o seu entendimento sobre o que significa quando Deus faz a separação. Quando a separação vem de Deus e não do homem. Quando ela não vem do pecado, mas ela vem do desejo de estar unido a Deus. Quando ela não vem de um erro, mas ela vem de uma promoção
a um novo nível de comunhão com Deus. Ou seja, preste atenção, né? A palavra santo em hebraico, as letras que formam essa palavra, a raiz dessa palavra, estão relacionadas com a ideia de uma parede, uma porta que está na parede. Qual é a conclusão, né? O santo, o Kodesh, que tem essa ideia de Had, que é a porta na parede, o santo é aquele que se separa para se unir, que abandona os desejos e o pecado para estar junto a Deus. Somente por meio de Cristo nós podemos alcançar a verdadeira comunhão com Deus, pois Ele é o verdadeiro Emanuel, ou seja, Ele é o Deus conosco. Quando a gente olha essas duas letras, né, e vemos que ela significa uma porta na parede, sabe o que significa isso? Uma porta na parede? A porta na parede é uma passagem que quebra a separação entre o dentro e o fora, tá certo? A porta na parede quebra a separação entre o dentro e o fora. O Kodesh, que é o santo, ele rompeu a separação que foi colocada entre o homem e Deus na época lá da queda no Éden. O homem santo que busca essa restauração, ele é restituído à comunhão com Deus através do sacrifício vicário, ou seja, substitutivo de Cristo. Além disso também, o santo mostra para o ímpio a porta, tá certo? Que é Jesus, porque Jesus é a porta também. Jesus falou, eu sou a porta das ovelhas. Assim como Abraão, que estava separado para Deus na porta da sua tenda, o santo anuncia ao mundo o caminho da salvação e mostra ao pecador como se reconciliar com Deus, tá? Então é muito interessante porque, vamos pensar, uma parede é uma separação, não é verdade? Essa separação, ela pode ser uma separação boa ou uma separação ruim. A gente pode ter uma parede ruim, por exemplo, um muro de Berlim, uma separação ruim. Agora, a gente pode ter uma separação boa, que é você constrói um muro para proteger a sua família de ladrões, proteger os seus bens para não serem roubados. Então, a separação ela pode ser boa ou ruim. Mas o que é o santo? O santo é aquele que tem uma porta na parede. O santo fabrica uma porta na parede. E a gente precisa lembrar que a porta é diferente de um buraco. A porta é uma passagem seletiva. A porta você abre e fecha quando é conveniente. Você tem uma tranca e você tem uma chave. Já um buraco na parede, não há critério de entrada e saída. Quando você abre um buraco, vamos supor, você tem uma propriedade muito bonita e ela é protegida por um muro. Se você abre um rombo na parede de proteção, sabe o que acontece? Tudo que é bom sai e tudo que é ruim entra. A porta ela serve para isso. A porta serve para que o que é bom não saia e o que é ruim não entre. Sem a porta, o que é bom sai e o que é ruim entra. Sabe o que significa isso? Uma pessoa com a vida completamente desregrada. A vida não tem critério. A energia da pessoa, ela gasta com coisas que prejudicam. A atenção da pessoa é gasta com coisas que não acrescentam. Os desejos e os sonhos, as motivações é gasto com coisas que não edificam. O tempo, né, um ativo muito precioso que nós temos hoje, numa era da velocidade, né, a era da dromologia, nas palavras do filósofo Paul Virilio, né, que criou esse termo, né, de dromologia, a velocidade na era atual, nos tempos atuais. Como diz a Bíblia também, Deus ensina-nos a contar os nossos dias de modo que encontremos um coração sábio. Então, queridos, o que significa o santo? O santo é aquele que, em vez de ter um rombo na parede, ele tem uma porta. A porta é seletiva. Ela não deixa o tesouro sair e ela não deixa o lixo entrar. As pessoas não conseguem entrar e levar embora aquilo que importa. Quem tem sabedoria, quem recebe de Deus esse dom da separação, recebe a porta de Deus. Quem é a porta? Jesus. Jesus é a porta. Ele falou, eu sou a porta das ovelhas. O que Jesus faz quando ele se instaura na nossa mente, na nossa consciência? Já que a gente está falando de mentalidade, né? No princípio, na mente, criou Deus, os céus e a terra. Na nossa mente, nós criamos tudo ao nosso redor, na nossa interpretação da realidade que nos cerca. O que acontece então? Quando você é santo, quando você se separa para Deus, você está colocando uma porta na sua vida. E com essa porta você decide o que sai e o que entra. E sabiamente você vai decidir só tirar de dentro de você o lixo e só deixar lá dentro aquilo que é bom. Como você vai retirar o lixo? Tirando do seu coração toda inveja, todo ciúme, toda carnalidade, toda impulsividade,
toda a autocomiseração, a baixa autoestima, aquele desejo, né, de não ser feliz, aquela vontade de ficar ali se lamentando, né, e terceirizando a culpa, sempre colocando a culpa nos outros, acumulando lixo dentro do seu coração, dentro da sua mente. Isso é uma pessoa, é uma vida que não tem porta. Essa parede de proteção, ela não tem uma porta, ela tem um rombo. É como se fosse um barco furado. O barco furado, a água entra e o barco afunda. Assim, infelizmente, é a vida de milhares de pessoas hoje. Tem muitas pessoas hoje que estão o dia inteiro em casa, às vezes trabalhando em casa, nesse momento que a gente está vivendo aí de isolamento, e fica gastando o seu tempo inteiro vendo besteira, vendo a vida dos outros e ficando com inveja da vida dos outros, vendo coisa que não edifica, vendo coisas destrutivas na internet e só acumulando lixo dentro do seu coração. Eu vou te dar uma dica hoje. Vamos jogar todo esse lixo para fora e depois que o lixo todo for colocado para fora, você vai recuperar, assim como o filho pródigo recuperou a sua condição inicial, você vai recuperar os tesouros que lhe foram roubados, você vai recuperar a sua família, você vai recuperar o seu trabalho, você vai recuperar a sua esperança, você vai recuperar os seus desejos de fazer coisas para Deus, a sua vontade de estar em comunhão com Deus. Então vamos tirar hoje todo esse lixo, porfia, dissensão, vãs competições, carnalidades, ciúme, a raiz de amargura, perdão retido, joga esse lixo todo fora, puxa todas as coisas boas para dentro de volta, o tesouro de Deus, que é a palavra de Deus, a tudo aquilo que a Bíblia diz como fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, puxa isso tudo e bota a porta que é Jesus e tranca essa porta e não deixa as coisas que são preciosas serem roubadas, tá certo? Hoje é o dia da restituição. Restitua. Deixe Deus restituir as coisas boas que lhe foram roubadas. Faça essa separação, mas não faça a separação mantendo a parede intacta. Coloque uma porta ali. A porta é crescimento. A porta significa você estar juntando tesouros. Quando você está lá fora e você vê um tesouro, você pega esse tesouro e fala: vou acumular mais esse bem ao meu tesouro. Qual bem pode ser esse? O bem, uma vontade de ler, uma vontade de crescer, uma vontade de ajudar, uma vontade de ser melhor, uma vontade de ser uma pessoa melhor a cada dia. Vou pegar esse tesouro e vou guardar. Você entra, guarda o tesouro e fecha a porta para ninguém roubar aquele tesouro. Assim é a procedência daquele que é santo, segundo a Bíblia. O Kodesh, né? Kodesh em hebraico é o santo, se relaciona também com a ideia de Kod em hebraico. Kod em hebraico significa dobrar a cabeça em respeito. Olha um outro tesouro, né? O temor e o respeito a Deus compõem o princípio de toda sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aquele que é santo, ele também se prostra em respeito diante de Deus e diante do próximo também, uma vez que a Bíblia nos ensina olhar para o próximo como se ele fosse maior do que você. O verdadeiro santo, segundo a Bíblia, é aquele que se dobra, que se submete à vontade de Deus, reconhecendo que somente o Senhor sabe, no final das contas, o que é bom, perfeito e agradável, segundo Romanos 12:2. Além disso, a palavra santo também se relaciona com kadar em hebraico, que significa queimar, né? Isso porque o santo é aquele que é separado para Deus. Ele deve ter em si a água da palavra, mas também o fogo do Espírito, pois João, ele batizava com água, mas Jesus verdadeiramente nos batiza com o Espírito Santo. Então receba esse insight. Além disso também, a palavra Kodesh em hebraico, que é o santo, significa também, tem relação com a palavra kid. Kid em hebraico significa derramar óleo sobre a cabeça, ungir, unção. Unção significa revestimento de poder. O santo, aquele que é separado do pecado, é revestido de poder pelo Senhor, que é a força espiritual para quê? Para que é a unção? É uma força espiritual para curar os enfermos, libertar os cativos, expulsar os demônios, pregar o evangelho e anunciar o ano aceitável do Senhor. Agora, esse é o santo. Como é que é o profano? E tudo tem a ver com separação. Nós estamos ali estudando a ideia de separação na Bíblia, mergulhando um pouquinho em Levíticos 10:10 para quem chegou depois. A Bíblia então diz em Levíticos 10:10, para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Como é que é a diferença entre santo e profano? Nós já vimos que o santo é aquele que tem uma porta na parede. A entrada e a saída são seletivas. Só entra o que tem valor e só sai o lixo. O que tem valor não sai e o que não tem valor não entra. Agora, como é que é o profano? Você vai entender perfeitamente essa ideia de separação. O profano é aquele que
se separa das coisas boas e se une a coisas ruins. Profano em hebraico é hol. Hol em hebraico, curiosamente, tem direta relação com uma ideia de buraco em inglês, né? Como é que é buraco em inglês? É hole. Em hebraico, como é que é profano? Hol. E hol em hebraico significa furar, fazer um buraco ou provocar dor, né? Quando a gente fura o pé, pisa no espinho, provoca dor. Então é um furo que gera dor. Exatamente essa é a ideia hebraica de profano no idioma hebraico. Hol significa furar, buraco, dor ou profano. E aí você vai entender exatamente o que é isso. Ou seja, o profano é aquele que tem furos. O profano é aquele que tem brechas. O profano é aquele que tem fendas na sua vida. O que significa brechas, furos e fendas na sua vida? É aquela história da parede, que em vez de ter uma porta, ela tem um rombo. Vamos supor que você foi viajar e aí, quando você volta, fizeram um buraco na parede da sua casa. Esse buraco ali, qual o problema dele? Tudo que é precioso, tudo que tem valor na sua casa, pode ser levado embora. E as coisas ruins entram, trazem lixo, trazem coisa ruim. Assim é o profano. Profano é aquele que tem furo, fendas e brechas na sua vida. Ele é como um barco furado que se inunda de água até o ponto de começar a afundar. E o pecado também gera isso, porque o pecado gera brecha, gera fenda, gera furo, gera dor, porque é como uma ferida provocada ali por um espinho, por um instrumento perfurante. Ou seja, o profano é uma pessoa que, infelizmente, ela é triste, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que está ali só acumulando lixo dentro do seu coração. Ele olha para o outro e olha com olhos de inveja, com olhos de raiva, com olhos de desejando coisa ruim. Só que ele se esquece que a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe, a lei da semeadura. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta inveja, você colhe inveja. Se você planta coisas ruins, se você deseja coisas ruins para o próximo, você está desejando ali, no final das contas, coisas ruins para você mesmo. A Bíblia diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando a gente perdoa, a gente é perdoado. Quando a gente não perdoa, nós também não somos perdoados. É diretamente proporcional. O que é interessante também é que a palavra profano, em hebraico, hol, ela significa comum. Ou seja, não foi separado para nada especial. Enquanto o santo é separado para uma obra especial, né, para a soberana vocação que é em Cristo Jesus, o chamado de Cristo, o profano ele é separado, mas não é separado para nada especial, ele é um comum. Por quê? Ele é separado para fazer aquelas coisas ruins, mesquinhas e vãs e corriqueiras e sem valor que as pessoas fazem. Que tipo de coisa, Daniel? Fica falando mal dos outros, ficar se unindo para tramar o mal dos outros, ficar se unindo para ficar criticando os outros, ficar se unindo para fazer fofoquinha dos outros. Isso é buraco, isso é brecha. Sabe o que é isso? É uma vida que tem um rombo na parede. As coisas preciosas saem e o lixo entra. Não tem critério de seleção. O santo, o que ele vê? Ele fala, ó, esse grupo aqui é só papo furado, é só coisa ruim, esse pessoal não tem boas intenções, quer saber de uma coisa? Vou fechar a porta e vou trancar, porque esse tipo de lixo eu não quero que entre na minha vida. Então, enquanto o profano é aquele que tem um furo, o santo é aquele que tem uma porta, um caminho. É a diferença entre um furo na parede e uma passagem seletiva na parede. E aí a Bíblia fala, para fazer a diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Como é que é imundo em hebraico? Tamé é o ratamé. Ratamé é o imundo, é aquele que é sujo, tá certo? Aquele que está sujo. E aí, como é que é essa estrutura no hebraico, né? Ratamé, que é o imundo, vem de tam em hebraico. E essa palavra é muito interessante porque quando a gente olha o antigo alfabeto proto-semítico, as duas letras, a letra tet e a letra mem, elas trazem um significado interessante. A letra tet, ela tem o desenho de um balde, e a letra mem, ela tem o desenho de uma água, são ondinhas. A letra m, é por isso que a nossa letra m, ela é composta por ondinhas. É porque lá nos idiomas arcaicos, antigos, ancestrais, nos primeiros idiomas escritos que surgiram, como a escrita proto-semítica, a letra M ela estava diretamente relacionada à ideia de água, né? E a água tem as suas ondinhas, é por isso que o M tem esse desenho. É por isso que a nossa letra A tem um desenho do touro, né? Você sabe que a letra A é assim, né? Você olha a letra A, você não vê o desenho do touro, é porque está de cabeça para baixo.
Se você vira a letra A de cabeça para cima, você vai ver a cabeça do touro e os dois chifres, tá certo? Nosso alfabeto vem desse mesmo alfabeto aí, desses alfabetos ancestrais. Quando a gente olha a palavra imundo em hebraico, a primeira letra tem o desenho de um balde e a segunda letra tem o desenho de água. Unidas, essas duas letras significam aquilo que precisa ser lavado com água, aquilo que precisa ser lavado pelo sangue também, porque o sangue é um líquido. Em João 15, nós lemos que Jesus afirma que os santos, que são aqueles que estão conectados com ele na videira, dão muito fruto. Por isso ele os limpa para que deem mais fruto. Mas Jesus afirma que os seus discípulos já estão limpos pela água da palavra. Somente quem foi limpo pela água da palavra pode verdadeiramente ter os seus pecados lavados e estar junto com Deus, separado para Deus. O que significa o imundo em hebraico, então? Aquele que precisa tomar um banho de água. Que água? A água da palavra, a água de Deus. A palavra de Deus que nos purifica, nos tira toda a sujeira, toda a imundície. E aí esse lixo que sai, aquela água escura, aquela água contaminada, aquela água cheia de sujeira e de lixo, essa água escura vai embora pela porta e a gente tranca a porta para ela não voltar nunca mais, tá certo? Então, o Post Plantos perguntando, Daniel, dá para se salvar e ir para o céu apenas seguindo os 10 mandamentos? Então, a salvação, ela tem um nome, né? O nome da salvação é Yehoshua, tá certo? Como é que é salvação em hebraico? Yashá, né? O verbo yashá, o verbo salvar. Quando você pega esse verbo salvar e você encaixa com o nome de Deus, que é Yahu, ou Yahweh, Yahuwah, Yahvé, que a gente fala, você tem que Yahvé é a salvação. Yahvé é a salvação é a união de Yahu com Yashá. Como é que fica? Yehoshua. Yehoshua é Jesus. Jesus é a salvação. Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Cristo é impossível você ter essa salvação. Porque ele é a própria salvação. O nome dele significa Yahvé é a salvação. Então, para você ser salvo pelos critérios bíblicos, você precisa receber a Cristo como seu único e exclusivo Senhor e Salvador, tá certo? Quem crê e foi em mim será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, se tomarem algo mortífero não lhes fará mal nenhum. Você tem que crer e viver segundo a palavra de Jesus, porque ele é aquele que dá o caminho. Eu acabei de falar, Jesus é a porta. Para você entrar na salvação, você tem que passar por ele. Dá uma lida depois também em Mateus 7, que você vai ver que o instrumento da salvação, o sinal do salvo, são os frutos. Pelos frutos vos conhecereis. Quem não tinha frutos, Jesus falou, não vai poder entrar no céu. Apartai-vos de mim, aqueles que praticais a iniquidade. Tá certo? Então, pessoal, o imundo é aquele... É tudo meio óbvio, né? O que é imundo? É aquilo que precisa ser lavado. Mas lavado como? Pela água da palavra. Amém? Então, e como é que é o limpo para terminar? Né? O limpo é hatahor. Hatahor é o limpo. O que significa tahor em hebraico? Tahor vem de tar. É a mesma letra do balde, que é a letra tet, com a letra resh, que é a letra de cabeça. Tá? Então, tar, né? Balde e cabeça. O que significa isso? Né? A letra tet lembra a ideia de um balde, enquanto o balde também, não só ele pode ser um balde de água, mas a ideia de balde é a ideia de conter, né? Para que serve um vaso? Ele serve para conter um conteúdo. O que é conteúdo? Aquilo que está contido, né? O verbo conter e a palavra conteúdo têm direta relação. Você pega um líquido, se você joga o líquido no chão, o líquido se espalha. Se você joga o líquido dentro do balde, ele fica contido no balde. As paredes do balde fazem força para que o líquido não saia. Tá certo? Então, a ideia de balde, essa letra tet em hebraico, ela não só tem essa ideia de um balde para lavar, mas ela tem a ideia de um balde no sentido de aquilo que contém, aquilo que te ajuda a conter, né? Então, se a primeira letra é o balde que contém e a segunda letra é a cabeça, o que significa essas duas letras do limpo em hebraico? Significa, unidas, né? Essas duas letras traz a ideia de aquilo que guarda, aquilo que protege. O homem que se contém, o homem que sabe conter os seus pensamentos. O que significa um balde na cabeça? Um balde na cabeça pode ser alguém carregando um balde na cabeça para levar água potável ou água para você se limpar. Ou o balde com água significa que a palavra de Deus está contida. Ela não se derrama, ela não se perde. Você recebe a palavra e ela fica gravada no seu coração, como está escrito no Salmo 119:9. Como poderá o jovem purificar no seu caminho? Escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, ele conteve a palavra, ele guardou a palavra. Não acontece aquilo que
O apóstolo Paulo falou uma vez no Novo Testamento, ele diz assim: eu preguei a palavra, mas de nada adiantou a pregação, porque a palavra que eu preguei não estava misturada com fé no coração daqueles que ouviam. O que significa que Paulo está dizendo? Eu falei, mas entrou por aqui, saiu por aqui. Eles não absorveram a palavra. Por quê? Não tinha o balde para conter a palavra. Em vez da pessoa ficar assim com o balde e falar: Deus, derrama a palavra que eu vou guardar a palavra aqui. Não, a palavra está caindo, ele não está nem aí. É tipo chuva, né? Hoje eu tenho visto muito isso. Tem pessoas que estão colocando calhas nas telhas da sua casa e encaixando a calha para uma caixa d'água, ou seja, a pessoa está estocando a água da chuva. A chuva, ela vem e a água vai embora, a terra absorve e fica por isso mesmo. Mas quando a gente tem uma calha e a gente direciona a água da chuva para uma caixa d'água, você tem um reservatório de água. É mais ou menos isso, o homem contido, né? O homem contido, ele está ali colhendo as gotinhas d'água da palavra, ele quer acumular a água da palavra, guardando a palavra no coração para não pecar, mas além de ser um balde de água para conter a água da palavra, é um balde de água também porque ele é uma mente contida. A palavra tar em hebraico, que dá origem a tahor, que é o limpo, tar significa a mente contida como se fosse um balde, ou seja, quando a nossa mente quer ir para pensamentos ruins, bate na parede do balde e não sai, porque tem critério, tem limite, nossa mente está protegida. O homem limpo diante de Deus, ele sabe controlar as suas atitudes, ele vive em santidade e por isso ele está protegido por Deus e escondido em Deus, no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. Há uma parede de anjos que o protege e ele mesmo, firme ali como uma muralha, como uma casa edificada sobre a rocha, ele fica firme de modo que, vindo a tempestade, ele permanece intacto, tá certo? Vindo a tempestade, permanece firme como aquele homem sábio ou aquela mulher sábia que edificaram sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Essa é a ideia da separação, quando é Deus que faz essa separação, ok? Amanhã a gente vai fazer um estudo mostrando como funciona essa ideia de se separar para as coisas boas e se separar para as coisas ruins, e vamos entender uma grande curiosidade que está nessa ideia das águas de cima e das águas de baixo. O que a gente pode interpretar para a nossa vida pessoal? Essas águas que estão em cima, essas águas que estão embaixo. É muito legal, vai ter relação direta com a ideia de purificação e com a ideia de alimento. Vocês vão entender tranquilo, tá certo? Rogério aí, quando você vai pregar no Bola de Santo André, obrigado, não tem data ainda, né? Nessa fase aí de isolamento tá meio difícil, mas obrigado pela força, né? O pastor Giba, grande amigo, então muito obrigado. Carol falando, mente contida demais, valeu. Macedo Biana, valeu. Pastor Valmor tá na área também, lá na Bola de Neve Norte, né, Valmor? Bola de Neve Norte ali, perto do Costão do Santinho. César Filho da igreja em julgo desigual, é brecha? A gente tem que tomar cuidado com essa questão do julgo desigual, a Bíblia alerta sobre isso. Deixa eu ver aqui, valeu Caputo, obrigado pela força. Davi Fux, valeu pastor Davi, Bola de Neve aqui de Botafogo, valeu, Zona Sul, obrigado meu amigo. Forte abraço para todos aí, para a família. E é isso, pessoal. Fique com Deus. Amanhã, pontualmente, às 7 horas a gente volta. O Roger está perguntando se vai ficar gravado. Então, vai ficar gravado aqui no Instagram, vai ficar gravado no YouTube, no canal Manual da Independência, tá certo? Alexandre falando quando volta aí para pregar no Bola da Barra. Obrigado, um abraço pastor Felipe da Barra, Bola de Neve Santa Teresa. Fora da curva esse estudo, disse o RD Carvalho, valeu. Obrigado a todos, ok? Fique com Deus. Canal Com Fé também. Meu sogro Edgar, meu pai também estava na área, minha mãe, todo mundo aí. Obrigado a todos. E é isso aí. Deus abençoe Davi. Valeu, meu grande amigo Silvana, a Rimena. Um abraço para vocês. Fique com Deus. Quiser assistir novamente, dá uma olhada aqui no meu Instagram ou lá no canal Manual da Independência. Até amanhã. Fiquem na paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Examine todas as coisas, retém que é bom. Abraço para Kelly, Bola de Neve Irlanda, Roger, valeu. Post Plantas, fique com Deus. Até amanhã.